Então, nós estamos aqui já, eu, Pedro Ruas, líder da bancada do PSOL, Luciana Genro e o presidente estadual, Jurandir. Pode sentar aí. Eu gostaria também de convidar os advogados, o Renato Nakahara, para sentar aqui conosco, o Geovan Le Huger e o empresário Luiz Augusto França, também para sentar aqui conosco. Fiquem à vontade aqui, vocês três. Fiquem à vontade de falar. Então, eu já não sei se a Bruna identificar que órgãos que estão aqui, se o pessoal também quiser sentar, eu não sei. O pessoal da imprensa. 21 matinal e por 24 horas fecha. Tá bom. Se o pessoal quiser sentar aqui próximo da imprensa, pode sentar aqui. Matinal Sul-21. Fica mais próximo. Fiquem à vontade. Bem, então, matinal? Sul-21. Bem, obrigado pela presença de vocês. Eu queria começar essa reunião também, chamei alguns vereadores, tem aqui assessorias de vários vereadores, mas eu vou começar direto ao ponto, pedindo para o Conrado já está aqui. Então aqui vocês podem... Eu queria dizer para vocês que eu chamei essa coletiva para discutir um suposto esquema de favorecimento. Me chegou uma denúncia, eu logo vou explicar exatamente do que se trata, mas aqui nesse slide tem um empresário, já definindo a empresa do que nós estamos falando, a MG Terceirização, favorecendo um agente público e um suposto intermediário. Esse é o esquema. Eu, na verdade, estou envolvido com essa situação já desde janeiro de 2021. Isso aqui é uma paralisação de operários da MG. Eu tive... Pode passar, Conrado. Aqui foi uma reunião que eu fiz em janeiro de 2021, estou falando de 2021, tá? No DEMAI. Essa reunião é na direção do DEMAI. Pode passar, Conrado, vai passando aí. Sou meio desorganizado com slides e... Mas aqui é uma reunião, aqui já tem uma reunião do governo, aqui é o governo com as lideranças da greve, está ali inclusive está o Cássio Trogildo, pode voltar ali, Cássio Trogildo, é uma reunião do núcleo do governo, né? Tratando do, acho que estava o DGDA nessa reunião, tratando da greve. Isso, aliás, essa aí já foi em janeiro do ano seguinte, foram duas greves, essa é a segundo slide. Então, aqui nós estamos falando do seguinte, já esse slide, já aparece dois empresários, né? O Marcos Aurélio. O Marcos Aurélio é o proprietário da empresa, da MG, de acordo com... Aqui, na verdade, são dois, né? Tem aqui o Luiz França, eu queria já apresentar, está aqui conosco. Luiz Augusto Pinto França, foi o diretor executivo contratado, né, que informa ter sido responsável pela gestão operacional dos contratos e representação perante os órgãos contratantes. Esse é o senhor que está aqui conosco, Luiz Augusto Pinto França. E tem o Marcos Aurélio Garcia, também é identificado como proprietário da empresa, de acordo com França, detinha a direção geral e exclusivamente a direção financeira, a qual seria assessorada por Eduardo Baroni. Então, era o responsável financeiro. Aqui tem contratos da MG, outros contratos da MG. A MG teve contratos com o município, com a Secretaria de Saúde do município de Porto Alegre. Em seguida, aqui tem um outro contrato. Veja só, Ruas, assinado
pela Ana Maria Pellini e pelo Luiz Augusto França. Eu evidentemente, para trazer isso a público, depois eu quero explicar melhor, porque a Luciana Genro foi quem primeiro articulou. Nós tivemos nesse caso, Pedro Ruas e Jurandir, que estão aqui comigo, que também eu conversei sobre esse assunto, teve o episódio inicial, que foi de janeiro de 2021. Mas teve também, esse ano, uma série de incidentes envolvendo as terceirizadas. Depois a Luciana vai falar sobre isso. A Luciana, inclusive, a partir desses incidentes e do acompanhamento que ela tem feito às terceirizadas, ela apresentou, inclusive, um projeto de lei sobre isso, que foi aprovado recentemente. E a Luciana Genro, tomando o assunto, no caso eram as merendeiras, né, foi a pauta das merendeiras. As merendeiras, elas ficaram sem receber seus salários, seus direitos trabalhistas. A Luciana Genro interpelou o governo do Estado sobre esse assunto, interpelou diretamente o governador e fez os pedidos de informação necessários para poder se informar sobre esses temas. E a Luciana Genro, inclusive, pediu informações para a própria empresa, nesse caso, a Benetton, né? A Benetton, que hoje é de responsabilidade do senhor Luiz Augusto França. A Luciana fez o acompanhamento da situação, defendeu os trabalhadores que estavam se mobilizando, inclusive com o núcleo do CEPERG Sindicato, a professora, acho que Neiva Lazarotto, é a presidente do núcleo do CEPERG. O governador, numa oportunidade, inclusive, no plenário da Assembleia Legislativa, ele afirmou para as merendeiras que ele já havia pago a empresa Benetton e, portanto, o não recebimento do salário seria de responsabilidade da empresa terceirizada Benetton. E, a partir daí, os próprios advogados da empresa Benetton procuraram a deputada Luciana Genro para demonstrar que haviam feito, sim, o pagamento e que o governador do Estado não estava dizendo a verdade em relação a esse assunto. Isso foi objeto de um pedido de informação da Luciana Genro. Luciana Genro pediu essa informação. Acredito que 2 meses depois houve uma informação oficial do governo de que não havia sido feito o pagamento. Então, nós tivemos contato com esse assunto em 2 oportunidades. Numa oportunidade, eu defendendo os trabalhadores grevistas dessa empresa, da MG. Como vocês sabem, nós do PSOL somos contra a terceirização, achamos que isso aí destrói o serviço público, não, abre margem para a corrupção, e existem inúmeros casos demonstrando isso. Né? Terceirizações são muito ruins para o sistema público, não? Para a gestão pública e para a transparência pública. Bem, então, nesse quesito, nós temos feito essa batalha já há algum tempo, contrário às terceirizadas. Né? Então, nós temos aqui uma situação de oposição a esse tipo de projeto, mas é um projeto que vem vingando no Estado e na cidade de Porto Alegre. E no caso específico do DEMAI, isso tem uma gravidade enorme, porque nós estamos falando de uma empresa pública que tem sido sucateada ao longo do tempo. As terceirizações é parte desse sucateamento que tem o DEMAI. Atualmente, eu acho que nós estamos com 5 bairros em Porto Alegre, nesse calor horrível que a gente não consegue suportar, sem água. Então, e o DEMAI, que eu saiba, Luciana Genro, com caixa de 300 milhões. 300 milhões no caixa do DEMAI, 400 milhões, me diz o assessor do vereador Olibone. Então, aqui, qual é o esquema que nós estamos falando? Eu acho que pode... já está aí. Quem era o presidente aí, que me faltou, da definição? Alexandre Garcia, diretor-geral da Gestão Melo, durante 2021 a 2023. Ele saiu, nós estamos falando de um caso de um diretor-geral que ficou 3 anos no DEMAI. Esse Alexandre Garcia, à época, era diretor do GEMAI. Ele foi diretor da SANEP de Pelotas, de 2017 a 2020. Ele foi pré-candidato a vice-prefeito da Paula, atual prefeita de Pelotas, pelo PTB em 2020.
acho que depois ele não, acabou não concorrendo, né? Acabou não concorrendo. Bem, ele foi parte do governo Leite em Pelotas de 2015 a 2016. Bem, então aí, acho que vai passando, né? Então, o outro envolvido, que nós vamos falar desse assunto ainda, né, é o Fabrício Tavares, nesse caso é o suposto intermediário. O Fabrício Tavares pode não ser muito conhecido aqui em Porto Alegre, mas ele é um político vereador de Pelotas, de 2017 a 2020, foi secretário de Qualidade Ambiental do prefeito Leite, na época, de 2015 a 2016, e foi vice-prefeito de Pelotas pelo PTB, vice-prefeito da gestão Fetter. É isso, né? Da gestão Fetter. Isso eu acho, portanto, de 2009, 2012. Vamos passando. Então, o Alexandre, durante a reunião, aí, qual é o ponto que o denunciante nos traz? Tá? Aqui está, só uma, depois eu vou voltar a esse tema. Durante a reunião, isso aqui mostra a prefeita Paula anunciando a saída do Alexandre Garcia do SANEP, né, do DEMAI de Pelotas, no caso, e aqui o que se vê é que foi nomeada para substituição do Alexandre Garcia a Michele Alcina. É esse o nome? Michele Alcina, que era chefe de gabinete do Fabrício Tavares. Então, quem substituiu o Fabrício foi a chefe de gabinete do... quem substituiu o Alexandre Garcia foi a chefe de gabinete do Fabrício. Isso é muito importante pela ligação entre os dois. Do que se trata, no caso da ligação entre os dois? O depoente, no caso, estou acostumado com a CPI, o denunciante, Luiz Augusto França, quando teve uma greve, essa greve que eu mencionava, a greve dos trabalhadores da MG, o denunciante, ele foi procurar o Alexandre Garcia, nessa época, janeiro, acho que era 8 ou 9 de janeiro, depois o próprio França vai usar a palavra, ele procurou o Alexandre Garcia, então recém-empossado presidente do DEMAI, vinha de Pelotas, foi para o DEMAI, estava tendo uma greve e o denunciante foi tentar regularizar os pagamentos para a MG Terceirizações. E o Alexandre Garcia, nessa oportunidade, são as denúncias como nos chegaram, afirmou ao senhor França que ele se sentiria desconfortável em garantir o pagamento dessa empresa enquanto os operários estivessem em paralisação. Bem, esse período justamente é o que eu estava envolvido diretamente nesse tema. Pois bem, isso foi numa sexta-feira, isso em janeiro, sexta-feira. Durante a reunião, isso também, segundo o denunciante, o Alexandre Garcia comentou que vinha de Pelotas, que era de Pelotas. Então, quando ele comentou que vinha de Pelotas, aparece na conversa o Valnei Tavares. O Valnei Tavares é um conhecido em comum do Alexandre Garcia e do senhor França. O Valnei Tavares foi pré-candidato a vice-prefeito de Pelotas, não, atualmente, aqui está, atualmente, não sei se vai ser, mas é pré-candidato a vice-prefeito de Pelotas pelo PL. Ele é pai do Fabrício, foi candidato a vice-prefeito de Pelotas em 2000, candidato a prefeito de Pelotas em 96. Ele é o pai do Fabrício. Então surgiu o nome do Valnei e no final de semana tem um telefonema, aí Conrado pode me ajudar, mas tem um telefonema, seguindo aqui os slides, Conrado. Tem o telefonema do Valnei, ou melhor, não é do Valnei, no caso. Não, o telefonema é do Fabrício.
Não, sim. O Valnei faz o contato, dizendo que vai ter a relação direta entre o seu filho, o o Fabrício. Aí são as histórias que depois melhora ainda o próprio... Mas eu quero dar o marco para vocês. O Valnei faz a ligação, isso já no final de semana, que o seu filho ia entrar em contato, e na segunda-feira, o Tavares, né? O Fabrício Tavares, chega em Porto Alegre, não só faz o contato telefônico, ele chega diretamente em Porto Alegre, faz o contato com o senhor França, fazendo o contato com o senhor França, já vai direto na sede da empresa, da MG, e aí eles têm essa conversa, ou seja, o Fabrício vai justamente fazer a discussão direta sobre a necessidade de ter uma facilitação para poder liberar os pagamentos. Aí, direto, eu acho que já tem... nas facilitações, entra a ideia de propina, né? De uma propina de 5% do valor dos contratos para poder liberar os pagamentos do DEMAI. Essa é a conversa que tem entre o Fabrício Tavares e o senhor França. Só estou vendo aqui. Daí o França disse para ele conversar com o dono da empresa. Claro, aí entra, eu queria já botar o primeiro áudio, porque o Fabrício, nesse caso, ele entra em contato para dizer que falou com o Alexandre diretamente. Porque o França, quando recebe essa visita, coloca claramente para o Fabrício que precisaria conversar com o Marcos Aurélio, né, que é o dono da empresa, que era o responsável pelas decisões financeiras, que ele não tinha essa alçada. A partir daí, o Fabrício entra em contato para dizer que falou com o Alexandre, depois dessa conversa, e que este iria resolver o problema das glosas, que são as retenções de pagamento eventualmente feitas em razões de potenciais irregularidades nas prestações de serviço. No áudio que vocês vão ouvir, ele diz que o Alexandre vai se reunir com os gerentes do contrato para resolver o tema das glosas, para impedir que se retenha os recursos da empresa. Então, aqui já tem um primeiro áudio. Falei com o Alexandre, ele me disse que tem aquela glosa de julho e tem a de agosto, que não tem mais nenhuma. E que essa ele vai resolver, tá vendo como resolver, e que ele vai fazer uma reunião, acho que amanhã ou segunda, com os gerentes do contrato, diretores, enfim, com a equipe dele, e vai acabar com isso, que isso não vai mais acontecer. Né? Me garantiu. E está vendo um jeito de resolver esses 2 meses que já tinham sido feitos. Então, é isso. É isso que ele me passou. Só vou mostrar o segundo áudio, mas antes a Luciana vai completar. Não, é que eu queria ajudar mais na contextualização. Depois dessa conversa entre o França e o Fabrício, em que o França disse, falem com o dono da empresa, o que o França nos coloca é que eles acertaram a propina, né? O dono da empresa passou a pagar a propina para esse Fabrício. Para o Fabrício como intermediário, e ele repassaria, então, para os seus chefes. E sem esquecer que o Fabrício foi uma indicação a partir daquela conversa inicial com o Valnei, que é o pai dele, que foi indicado pelo Alexandre Garcia, que é o representante do poder público aí nessa jogada. E aí eles estavam pagando a propina mensal, depois vocês vão ouvir num áudio, inclusive, o França falando sobre os valores da propina que estão entrando e o Fabrício reconhecendo que esses valores estão entrando. Só que, ao mesmo tempo que eles estão pagando a propina, a empresa começa a receber glosas do Estado. Então, ela começa a receber descontos de valores
por supostas irregularidades. E aí o empresário fica indignado, porque ele está pagando propina e está sendo glosado pelo Estado, né? E aí essa conversa diante da recusa do empresário de continuar pagando a propina enquanto essas glosas não fossem revistas e o dinheiro das glosas fosse devolvido. Então, é nesse contexto que a conversa acontece, em que eles comentam sobre as glosas que estão acontecendo, sobre os pagamentos que já foram feitos, sobre a devolução do dinheiro das glosas, que aí vocês vão ver que é a materialidade que nós temos aqui de provas concretas da existência desse esquema, que são essas conversas entre o França e o Fabrício. O próximo áudio é o Fabrício entrando em contato para dizer que não está conseguindo encontrar o Marcos, que é o dono da empresa, para receber o pagamento mensal da suposta propina, que, pelo que o conteúdo indica, seria presencial. O pagamento da propina seria presencial. O Fabrício atenta que está em Porto Alegre para isso, que está sendo pressionado para resolver, pede ajuda do França para intermediar junto ao seu patrão. Caso contrário, terão problemas. França, tudo bom? É o Fabrício Tavares. Eu não sei se tu chegou a salvar esse meu número novo. Eu só tenho esse agora. Aquele outro antigo tu pode apagar. Foi clonado, enfim. Cara, preciso de uma ajuda tua. Tô me sentindo desprestigiado, uma falta de consideração. Pelo seguinte, eu a semana passada tinha combinado com o Marcos para quarta-feira, ele que me disse. Antes a gente tinha combinado que seria sempre 3 dias úteis depois, que dava na terça. Daí ele me pediu na quarta. Tudo bem, daí eu me reprogramei. Daí na quarta, que aconteceu comigo o negócio da clonagem, ou foi não, na terça, mas daí tu me disse na quarta que não dava, que teria que ser na sexta, tá bem. Eu cancelei uma reunião que eu tinha com o ministro do Meio Ambiente do Uruguai, um projeto que eu estou levando para o Uruguai, tá? Eu tinha uma reunião com o ministro, tive que cancelar essa reunião para ficar aqui para poder encontrar o Marcos hoje. Agora eu estava indo para lá, liguei para ele só para dizer que eu estava indo e ele me mandou uma mensagem que o financeiro dele, a mãe faleceu, o cara tá com Covid, e eu entendo isso, mas também nessa mensagem, num print, ele que mandou, que ele recebeu do cara para me comprovar, ele, sabia disso desde as 9 da manhã, das 9h30 da manhã, e não me avisou. É uma falta de consideração comigo, não... Entendeu? Se eu aqui tô em Porto Alegre, agora daí eu perguntei para ele se vamos resolver isso hoje ainda, ele não me respondeu, eu preciso saber. Por exemplo, segunda-feira eu tenho que estar em Montevidéu, porque eu reprogramei minha agenda. E por outro lado, os caras daqui estão me pressionando para resolver, que já faz uma semana. E só que o maior problema nesse momento é que eu tô no meio da estrada, não sei se vou para frente ou vou para trás. E já mandei mensagem, mas não tenho retorno do Marcos. Então eu tô te ligando para isso, para ver se tu consegue me ajudar a intervir. Eu preciso saber o que fazer. E o ideal seria resolver hoje, senão eu não sei, vamos ter problemas, não sei. E também porque eu preciso voltar para casa, voltar para o Uruguai, tem um trabalho a fazer lá. Enfim, me ajuda aí, meu amigo, por favor, a clarear tudo isso. Bem, então, pode passar o próximo áudio é o França, é o que a Luciana um pouco comentava, a Luciana Genro, o França reclamando que, apesar do suposto pagamento de propina, o Alexandre Garcia não estava fazendo sua parte. Neste áudio, ele cita que já foram pagos mais de R$400 mil de propina. Pode passar o áudio aí, por favor, Conrado. Fabrício, só para relembrar o seguinte, cara, é esse tipo de coisa que eu não consigo, não entra na minha cabeça, entendeu? Olha só, bicho, desde o início lá de janeiro, quando nós começamos a parceria até agora, foram mais de R$400 mil, cara. Isso é uma média mais baixa, assim, que eu fiz. Mensal, foram mais de R$400 mil até agora. Vocês estão falando de quase R$500 milhão. Pra quê? Pra nós estar sofrendo desse jeito, levando penalidade, não devolve dinheiro, corre na frente, bota um freio nesse cara.
Ninguém bota freio em ninguém, os caras fazem o que querem. Aquele dia tive com o Alexandre, não, vamos resolver, e vocês têm razão, se sou eu, boto na justiça, botando na justiça, que é cumprir a parte deles primeiro, devolver o dinheiro, não devolver. Bem, no próximo áudio vai surgir um novo ator aqui, que parece o chefe do Alexandre Garcia, não é uma fala do próprio Fabrício, que reconhece que naquela altura já tinham sido pagos 400 mil, conforme disse o França nesse áudio anterior, e que isso faz parte de um tal acordo de 5%. Daí que aparece os 5% da propina. Fica claro nesse áudio que surgiu um conflito no possível esquema de propina e que teria resultado na retenção de valores devidos à empresa. Pode passar o áudio, por favor, Conrado. Eu vou dar mais uma pressão lá, só que o cabeça tá... O chefe do Alexandre lá me disse, assim não dá, não sei o quê, porque já seguraram dezembro, daí seguraram sobre aquela parcela dos 800 da diferença, agora de novo, enfim... acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem a ver com a outra, entendeu? Se essa notificação aí, isso aí não tem nada que ver com, com a insatisfação lá dos caras. Enfim, vou ver o que eu consigo fazer, mas te digo que não tá bom o clima. Eu entendo quando fala que já foram 400, só que eles não olham por esse lado, eles olham pelo lado que foi feito um acordo de 5% e que foi já represado, bloqueado, segurado dezembro, e depois foi segurado as diferenças, e que agora estão segurando de novo um pagamento que foi feito. Enfim, é brabo, e eu tô no meio disso aí, porque eu entendo o lado de vocês, tá? Só que o outro lado tá com essa insatisfação aí. Então não sei como é que nós vamos resolver isso, mas igual eu vou dar mais uma pressão nessa questão da devolução, tá? Bem, o próximo áudio, o França, que está aqui conosco, destaca que estavam pagando cerca de 60 mil por mês e reclama que não estão fazendo a parte deles. Ele aponta que o Alexandre coloca a culpa indevidamente no Luiz, que aparentemente era o fiscal do contrato, e diz que não vai fazer mais nada para que siga o pagamento e que as retenções indevidas são a causa da crise financeira da empresa que, à época, levaram à greve. Esse áudio é de dezembro de 2021. Pode passar, Conrado. É difícil, meu amigo, difícil. Eu, por mim, encerrava esse contrato esse mês. Isso aí só nos prejudica, eu só não encerrei porque o Marcos me encheu o saco para ficar até março. Eu não quero ficar, porque o mês que vem, Fabrício, eu não vou levantar uma palha para nada, porque nós pagamos para nada também. Eles recebem 60 mil por mês para nada. Tá? Todos os meses esse inferno. Aí vem o Alexandre, porque degringolou por causa do Luiz Fernando. Não tem mais assunto. Agora tem 80 mil presos lá, há 2 meses presos por culpa dele. Entendeu? Esse tipo de coisa aí que não cabe. O mês que vem vai acontecer, eu não vou fazer nada. Vai parar tudo. Agora eu mandei dizer que até sexta-feira, para o pessoal trabalhar, que a gente segura, sexta-feira a gente paga. Só que se nós não receber deles até sexta-feira, não tem como pagar. Então, assim, simples desse jeito, tá? Não quero mais saber, não vou fazer força nenhuma para os caras voltarem, estourem o contrato, não tô nem aí mais. Cansei, larguei de mão, entendeu? A gente paga para ter uma coisa, não funciona. Não pagou, atrasou, mas, cara, estão segurando tudo e dele penalidade em cima da empresa, entendeu? Como diz o Alexandre, mas a empresa parou em janeiro, 128 mil, é absurdo. Vocês concorreram para a paralisação como estão concorrendo agora, né? Bem, o próximo slide é uma nota, um recibo de pagamento de R$5 mil para o
Fabrício Tavares, o pagamento feito pela MG Terceirizações. Segundo o denunciante, bem, é um pagamento, ali está constando como advogado, mas nós fomos ver e não consta nenhum trabalho do Fabrício Tavares como advogado da MG, né? E, neste caso, R$5.000, o que nós temos informado é que esses 60 mil pagos mensalmente eram pagos pelo dono da empresa em dinheiro vivo, quer dizer, talvez, nesse caso, fosse os 10% dos 5%, digamos assim, né? Nesse caso, a suposição seria essa desse recibo de pagamento, como vocês podem olhar. Bem, já no próximo áudio, o França indica que existe uma ameaça de que o fim do contrato não será amigável, para prejudicar ainda mais a empresa, e que, diante desse cenário, ele ameaça expor o esquema, dentro do qual estariam o Alexandre e também um tal de Agostinho. Eu não quero, sinceramente, estou dizendo lá do fundo do coração, assim, eu não quero, estou com 60 anos, me envolver nesse tipo de coisa. Mas eu não vou deixar me prejudicar também dessa forma, né? Você pode fazer o troço, pegar um monte de dinheiro, foi, né, em torno de 50, 60 mil por mês, de janeiro até aqui, né? Até o mês passado. Então, assim, eu não quero prejudicar ninguém, porque aí eu vou ter que isso não é ameaça, não, Fabrício, tá? Me botaram na parede, né? Eu vou escancarar. Eu não tenho o que fazer. Ou ele chama para uma rescisão amigável, e agora é assim, vai ser assim, não tem conversa mais. Ou ele chama para uma rescisão amigável, aceita a rescisão amigável, né, que eu vou botar na defesa dentro do processo, em função de uma série de situações, dificuldades que a empresa está passando. Ou eu vou jogar merda no ventilador. E vou jogar pesado. Eu vou para a imprensa, eu mostro a cara, não tenho medo de nada. Eu vou para a imprensa e vou. Não na imprensa, vou falar com o Grisotti. Eu falo com o Grisotti, eu tenho contato com o Grisotti direto. Né? Então, eu vou escancarar. Né? Eu sei que tu vai dizer, mas eu vou me fuder. O que eu posso fazer, companheiro? Eu não tenho muito o que fazer numa situação dessas, né? Eles não tiveram entendimento, né? Vai Agostinho, vai todo mundo. Não tem conversa. Alexandre e companhia. Eu não tenho mais o que fazer. Me botaram numa situação que eu fiquei entre a cruz e a espada. Né? Ou a gente faz assim, né? Ou eu vou escancarar esse $500 mil aí que pegaram aí do contrato aí, né? Eu vou dizer que realmente as coisas deturparam porque nós tivemos uma pressão muito forte para pegar dinheiro e etc. Né? Então é bem complicado, tá? Claro que a gente tem prova de tudo, né, Fabrício? Isso não escapa, né? Bem, com esse último áudio, aparece essa ideia do chefe do Alexandre, né? E, evidentemente, nós não teremos que, digamos, investigar para saber de que chefe nós estamos falando. Aparece o nome de Agostinho, depois o próprio denunciante pode falar, mas, nesse caso, seria o Agostinho Meirelles, assim que o denunciante reconhece. O Agostinho Meirelles é um político conhecido no Estado, né? Ele atualmente está na subsidiária do Banrisul, né? no Bagergues, e ele foi, acho que nessa época mesmo, era secretário de articulação e apoio dos municípios da Casa Civil do governo Leite, né? E ele tem, evidentemente, um peso político muito forte na região de Pelotas, e foi, pelo que me consta nesse caso, um dos responsáveis políticos pela própria indicação do Alexandre Garcia para a direção do DEMAI. Mas esse é um tema, isso é uma consideração política, né? O Agostinho Meirelles tem indicado, isso é uma consideração política que eu faço, que é pública, né? Não sou eu que estou fazendo, eu sou informado pelos meios de comunicação do Estado, pelos meios de comunicação de Pelotas, no caso, inclusive. Nesse caso todo, com esses áudios, com essas documentações, com o elemento da prova testemunhal, ficam perguntas que nós queremos que sejam esclarecidas. Quer dizer, nós não podemos receber denúncias com esse teor, né, de um empresário que tem, inclusive, contratos no Estado. Eu mostrei aqui contratos desse empresário assinado com a Ana Pellini, né? A Ana Pellini é uma figura
acho que já era muito importante no governo estadual do Leite, acho que ela foi importante no governo estadual do Leite, na parte justamente de parcerias, de privatizações, que é justamente o que nós contestamos, né? Justamente a luta que nós travamos é contra as privatizações, contra essas parcerias, contra essas terceirizações. A Ana Pellini é hoje a secretária das parcerias do governo Mello. Aproveito para anunciar aqui a vereadora Abigail, se quiser sentar conosco, vereadora do PCdoB. Está também a vereadora Vitória, né? Liderança juvenil importante nossa aqui conosco, se a Vitória sentar aqui também fica à vontade. Mas fica para nós as perguntas. Primeiro, as denúncias procedem? A primeira pergunta óbvia é essa, né? Se sim, justamente, quem é o chefe, embora nós já tenhamos agentes públicos citados aqui, né? O primeiro deles, durante 3 anos, diretor do DEMAI. E nós estamos falando de denúncias que começaram em 2021. Nós estamos falando de 2021, nós estamos em 2023. Eu sigo esse assunto desde 2021. A Luciana, como deputada, tem seguido o tema das terceirizações e a empresa entrou em contato com ela esse ano também por esse tipo de problema. O denunciante já tinha tomado medidas em relação a isso. Não é a primeira vez que ele trata esse assunto. Não é a primeira vez que ele trata esse assunto com órgãos públicos. Ele nos informou que buscou a Prefeitura de Porto Alegre, na época, para tratar dos assuntos que nós estamos tratando aqui em 2023, em dezembro de 2023, e o Alexandre Garcia ficou no DEMAI até janeiro de 2023. E as denúncias foram em 21. Portanto, também fica a pergunta, afinal de contas, se procedem, quem era o chefe, quem era o chefe? Nós estamos falando de uma denúncia de propina envolvendo o DEMAI. O chefe do DEMAI, nessa época, era o senhor Alexandre Garcia. Então, a pergunta de quem era o chefe também é porque surgiu aqui, nos áudios, a ideia de que tinha um chefe do Alexandre Garcia. Mas o Alexandre Garcia era o responsável legal pelo DEMAI, e o responsável legal por nomear ou demitir o Alexandre Garcia era o prefeito Sebastião Melo. Então, ficam as perguntas também. Esse tipo de problema se repete em outros contratos do DEMAI, sim ou não? A acusação se repete em outros contratos da MG Terceirizações? Porque a MG Terceirizações tem muitos contratos. Agora não existe mais. Agora, como de regra, com muitas dessas terceirizadas, se vocês forem abrir agora o site da MG, é assim, uma folha em branco, reformulando o nosso site e trazendo grandes novidades. Pedimos nossas sinceras desculpas pelo transtorno. Esse é o site hoje da MG, que fez contratos milionários com o Estado, com o município, fez contratos com a Secretaria da Saúde, fez contratos com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, fica a pergunta, se houve um esquema, ele veio de Pelotas ou estava no DEMAI desde outras gestões? Se houver um esquema, de que forma ele contribuiu com a situação precária e que foram expostos os trabalhadores da MG e de outras empresas terceirizadas? Essas perguntas são perguntas que nós queremos fazer numa comissão parlamentar de inquérito para investigar esse problema na Câmara Municipal. Nós vamos fazer esse documento. Nós sabemos que a época é ruim, porque nós vamos ter o recesso logo, mas nós não tínhamos como receber essas denúncias e ficar com elas guardadas. Isso não existe para nós. Nós, do pessoal, quando recebemos denúncias, nós vamos apurá-las para ver se tem alguma consistência para que ela possa ser levada a público. Se nós vemos que tem consistência, evidentemente que nós trazemos ao público, e é isso que nós estamos fazendo. Nós vimos que tem coerência. Vocês viram que o Alexandre Garcia, que ficou 3 anos no DEMAI, veio da mesmo tipo de empresa em Pelotas, a Sanep, foi substituído para vir para o DEMAI pela chefe de gabinete do Fabrício Tavares. O Fabrício Tavares é que é o suposto intermediário. O contato entre o Fabrício Tavares foi feito pelo Volney Tavares, que era um conhecido comum, que também é parte político desse grupo. Quer dizer, então, as ligações são ligações muito fortes para que a gente não levasse a público, até porque aí não é uma denúncia criminal, mas é uma constatação política que eu faço a partir de informações que eu tenho
dos órgãos de notícia o peso que o próprio Agostinho Meirelles, teve no governo e, inclusive, nas relações com o prefeito Melo, porque, de algum lugar, surgiu o nome do Alexandre Garcia para assumir o DEMAI, e, evidentemente, que se tem fundamento tudo isso, o prefeito Melo precisa explicar como é que o Alexandre Garcia ficou até janeiro de 2003 no DEMAI. Pode também explicar por que saiu, mas explicar por que ficou parece algo evidente. Então, essa é a base do que nós queríamos trazer. Eu não sei, Luciana, por favor, porque, Luciana... Eu acho que é importante ressaltar que as terceirizações, elas são uma caixa preta, né, no Estado, nos municípios. São contratos milionários, onde os trabalhadores são extremamente mal pagos e, recorrentemente, ocorrem atrasos salariais, quebram as empresas e os direitos trabalhistas não são pagos. Agora mesmo, a gente está denunciando a situação de uma empresa chamada Portal, que chegou ao ponto de fraudar atestados médicos dos seus trabalhadores. E acabei de receber aqui também de Arroio dos Ratos, a mesma empresa Portal, atrasando o salário dos funcionários. Por que isso acontece? Tá? Essa caixa preta, ela parece abrir uma fresta com as denúncias que o França nos trouxe. Porque, se as denúncias que ele está fazendo são verdadeiras e os indícios que as gravações nos trazem demonstram que tem fundamento, é preciso iluminar todos esses contratos e averiguar o que está acontecendo nas relações entre essas empresas terceirizadas e o poder público. Esse caso da MG é uma exceção. Se ele realmente ocorreu, ele não deve ser uma exceção. É possível que essa seja uma prática comum, ou pelo menos frequente, na relação entre as empresas e o poder público. Por isso, é preciso investigar. O França, hoje, é diretor-presidente proprietário da Benetton, que é outra empresa que presta serviço para o Estado. E, quando eu recebi as denúncias de que a Benetton estava atrasando os salários dos seus trabalhadores, há 2 anos atrás, os advogados do França me procuraram e vieram me relatar, não propina, me relataram que, na verdade, o que estava acontecendo era que o Estado não estava pagando a Benetton, e, por isso, que a Benetton não estava pagando os seus trabalhadores. O governador chegou ao ponto de dizer que o Estado tinha pago a Benetton, mas, na verdade, não tinha. Então, o caso da Benetton, que envolve o mesmo ator França, ilustra que este evento da MG pode não ser um caso isolado se ele realmente for verdadeiro. As gravações das conversas demonstram isso, e a própria presença do França aqui, que vocês podem ouvir ele de viva voz relatando, toda essa problemática que ele vivenciou como diretor da MG. Nós aprovamos, na semana passada, um projeto de lei na Assembleia, da minha autoria, que eu apresentei justamente diante dessas recorrentes denúncias de atraso de salários, porque o grande problema que fica a empresa diz que não recebeu, o Estado diz que já pagou. E esse jogo de empurra é levado ao limite e os trabalhadores não recebem. Então, nós conseguimos, a partir da implementação da lei, vamos ter uma maior transparência desses contratos, possibilitando que os fiscais dos contratos sejam publicizados, as garantias, a existência de algum atraso nos repasses ou as razões legais para esses eventuais atrasos, tudo isso vai ter que ser publicado mensalmente pelo Estado. Nós tínhamos proposto outras garantias também, que o governo pediu para retirar, para dar o seu aval para aprovação do projeto, mas essa parte da transparência foi aprovada e vai ajudar, mas ela não vai desvendar o que já ocorreu. Por isso, a proposta do vereador de CPI me parece ser realmente importante. Antes de passar para os jornalistas, eu quero passar para o Luiz França. Por favor, Luiz. Bem, senhores, boa tarde.
deputada, vereadores, vereadoras, só contextualizar rapidamente, né, toda essa situação. Na realidade, cronologicamente, para que se entenda, não é muito difícil. 8 ou 9 de janeiro, não lembro bem a data, mas é 8 ou 9, um desses dias, né, a empresa parada, como já foi mostrado, esse contrato com o DEMAI, aproximadamente 2 meses de atraso nas faturas, a fatura é mais de R$1 milhão, desse contrato especificamente, me leva como diretor executivo da empresa, contratado, entrei na empresa em março, abril de 2016, né, e coordenava toda essa parte, como o vereador já falou, nunca tive acesso à situação financeira ou à gestão financeira da empresa, né, minha função era outra, né, e está bem delineado em todas as procurações por instrumento público que recebi durante todos aqueles anos. Cada ano eu recebi uma procuração renovada para assinar contratos, documentos em processos licitatórios, enfim. Então, essa era a minha função. E sabia da mudança de governo, sabia na administração pública de Porto Alegre, sabia que tinha um novo presidente, um novo diretor-geral no DEMAI, pedi uma audiência, já em situação de desespero, de caos, os funcionários sem receber, porque no mês anterior, já sem recebimento, a empresa tinha arcado com salários. Né? Fora isso, não tinha. No segundo mês, sem recebimento, não tinha como mais. Um desencaixe de 1 milhão e pouco em qualquer empresa vai fazer uma falta absurda. E consegui essa audiência e soube, então, que o diretor-geral era Alexandre Garcia. Eu nunca o tinha visto. Fui recebido na sala da direção-geral, né, e lá falei, e o vereador reproduziu muito bem. A fala dele foi: eu não me sinto à vontade de pagar funcionários que estão parados. O senhor não está pagando funcionários, diretor. O senhor vai pagar a empresa que já prestou o serviço. O senhor não está pagando os funcionários, isso é responsabilidade da empresa. Só que a empresa já prestou o serviço. Ah, mas tu vê, eu estou assumindo hoje, né? Nem a minha família eu não trouxe, vim de Pelotas, uma conversa mais amena. Né? Eu digo: o senhor é de Pelotas? Eu não o conhecia. Eu digo: olha, conheço lá, né, alguém lá envolvido em política. Quem que o senhor conhece? Valnei Tavares. Valnei, meu companheiro de partido, na época PTB. Né? Companheiro de partido, conheço, mas faz muitos anos que eu não falo com ele, coisa e tal. Tá. E o assunto sobre o Valnei acaba ali. Foi só um interregno na conversa. Ao sair, ele disse: olha, vou verificar, vou ver o que eu posso fazer. Eu digo: veja, por favor, nós precisamos disso, nem que seja parte da fatura, para que se pague essa folha imediatamente. E deixo o meu cartão com ele. Estou em casa no sábado, e meu celular toca, eu olho, 53, né, juro aos senhores que pensei em ser o diretor-geral do DEMAI, estava vindo de Pelotas, certamente o telefone seria 53, enfim, e atendi. Para minha surpresa, não era. Alô, quem está falando? É França? Digo: sim, quem é que está falando? França, Valnei. Valnei? Valnei Tavares. Tavares, tudo bem? Tudo. Não, temos alguém em comum aí que me passou o teu número. Eu digo: ok. Não, assim, bem rápido. Sei aí que vocês estão numa empresa que está com dificuldade de recebimento no DEMAI. Eu digo: nessa altura eu já vi que foi o Alexandre que passou o número. Não tinha outra forma. Pois então, tem meu filho, sabe que meu filho foi vice-prefeito, né? Eu digo: não conheço. Não, Fabrício, acho que ele pode ajudar vocês. Posso pedir para ele entrar em contato contigo? Eu digo: claro, sem problema nenhum. Vou passar o teu número, então. Tá bom, obrigado, um abraço. Foi coisa muito rápida, fazia muitos anos que eu não falava com ele. E não o vejo há muitos anos. Passado isso, ele disse: na segunda-feira ele te liga. Na segunda-feira eu recebo a ligação de outro número 53, e era o Fabrício. Digo: não, não tem problema, vamos falar quando que tu vem. Não, estou aqui. Meu Deus, que rapidez. E eu digo: não, mas eu estou na empresa aqui, na Nova York com a América, ali, na esquina. Dei o endereço para ele, tu pode vir aqui, não tem problema. Ele foi, sentamos na sala de reuniões, e ele me diz: olha, quanto tempo está atrasado assim? Isso é comum? Eu digo: é comum, tem acontecido comumente. Não, vamos fazer assim, eu vou conversar com o pessoal, e de tarde eu volto para a gente conversar. Eu digo: ok. Mas ele não me abre nada.
Aí ele sai, da tarde ele volta. Eu estou envolvido. A empresa tinha 4.500 funcionários, não era uma empresinha. Né? E eu estou envolvido, trabalhando, funcionários em todo o Brasil, São Paulo, Brasília, Curitiba, Pernambuco. Eu estou lá, trabalhando, e ele chega. Aí eu recebo ele na minha sala, digo, fala, o negócio é o seguinte, conversei com o pessoal lá, o pessoal queria um valor mais alto. Digo, valor do quê? 10% da fatura, mas aí achei muito. Aí fechamos em 5%. O que tu acha? Digo, desculpa, isso não está na minha alçada, eu não tenho alçada, eu não sou o dono da empresa e eu não trato esse tipo de coisa. Eu te dou o nome do dono, te dou o telefone, se ele me permitir, eu ligo para ele agora e tu fala com ele. Isso não compete a mim. E liguei para o Marcos na frente dele, o Marcos me atendeu, disse, não, pode dar. Dei o número. Ficaram íntimos amigos, começaram a sair para lá e para cá, de caminhonete. Pá. E ele não falava muito comigo, ele só se socorria. E, na realidade, para que os senhores e as senhoras entendam o contexto disso, o meu salário era de R$35 mil mensais para gerir, o que até era pouco para gerir uma empresa que faturava R$13 milhões ao mês e mais de 130 milhões ao ano, com mais de 4.500 funcionários, com uma responsabilidade do tamanho que eu tinha, em ser o número 2, digamos assim, com decisões limitadas, sempre voltadas ao dono da empresa. Eu tinha um certo receio. Daqui a pouco tu está ganhando 35 mil, daqui a pouco tu vai para a rua e não ganha mais nada. Eu só protelei, desculpa isso. Acabou acontecendo. Mas, efetivamente, eu tinha que produzir prova, vereador. Eu não tinha como denunciar um esquema desse tamanho sem prova robusta. Quando ele falava comigo, eu tentava. Infelizmente, o dia que ele falou comigo pessoalmente, que ele falou o nome do Agostinho, que era o chefe, nós estávamos conversando. Eu não costumava gravar conversa em celular. Mas os áudios, embora sendo do telefone funcional de propriedade da empresa, eu guardei. E aí foram esses que os senhores ouviram, a provocação, né, e a afirmação, né, e aí, me permitam, eu não vou usar suposto, desculpa, vereador, não vou. Não vou porque eu sei e tenho consciência, não é suposto. Ele foi o intermediário de toda a propina, que o Alexandre e outras pessoas devem ter recebido. E foi mais de R$500 milhão, tirados do erário público. Não foi nem da empresa. Isto eu não deixei para trazer agora ao conhecimento de todo mundo. Não, o conhecimento público vem agora, através do deputado, através do vereador. Mas essa denúncia foi feita ainda em dezembro de 21. Sozinho, juntei todas as provas e tentei, por 4 vezes consecutivas, uma audiência com o secretário, então secretário municipal de Transparência. Me perdoem, não lembro o nome, isso foi em dezembro de 21. Ele me recebe na 4ª tentativa, que eu quase tive que dizer para a secretária qual era o assunto, mas eu disse para ela, é assunto muito grave, envolve agente público e envolve corrupção. Aí veio ele me recebeu, nós conversamos, não houve nenhuma uma oitiva oficial, nós conversamos, ele disse que eu iria novamente ser convocado, né, e abriram um procedimento administrativo. Eu fui chamado, fui ouvido, meu depoimento foi gravado em vídeo, né, e entreguei todas as provas. Todas. Tem documentos, tem mensagens escritas. Né, como eu sou o autor da denúncia, eu vou me dar a liberdade de dizer uma mensagem escrita, por exemplo, né, que ele me manda escrito. Ele me diz assim, tu pode até fazer a denúncia, tu vai ferrar comigo. Tu não tem prova contra os outros. Não é isso que está ali. Tu não tem prova contra os outros, tu vai ferrar comigo só. Não.
Não. Eu não quero ferrar com ninguém. Eu quero que o sistema pare de fazer isso. Que os agentes públicos parem de fazer isso. Porque a Benetton é uma empresa extremamente séria e transparente. E hoje sofre as consequências exatamente disso, que eu denunciei há 2 anos e nada foi feito. Foi entregue na prefeitura, dentro da corregedoria, da Secretaria Municipal de Transparência, e nada. E o diretor-geral do DEMAI, além de tudo, fica mais 1 ano no cargo. Isso revolta o empresário sério, isso dá vontade de abandonar. Já temos o rótulo na terceirização, mas tenha certeza, vereadores e deputada, vereadora, que nem todas as terceirizadas são donas desse rótulo. Assim como a Benetton, outras Benettons existem por aí. Querem um exemplo? Querem um exemplo? Dia 20 é o dia de pagar a segunda parcela do 13º. Nós temos mais de 700 funcionários. Pagamos sexta-feira a segunda parcela do 13º. 5 dias de antecipação. E ainda com um atraso de uma fatura de R$800 mil. Então, vejam que quando a gente quer ser sério, nós somos sérios e transparentes. Eu tinha que produzir prova, eu não podia, dentro da empresa, fazer a denúncia. Temia pela minha integridade da minha família. É óbvio que ia acontecer alguma coisa. No momento que eu falo que eu estou trabalhando na empresa, olha, tem uma corrupção, alguma coisa vai acontecer comigo. Sabendo de tudo isso, né, fiz a denúncia sozinho e nunca tive retorno. Hoje, nos ligam a Benetton como sendo uma extensão da MG. Ora, por favor, fizemos uma denúncia grave há 2 anos e hoje somos extensão desse monstro que não existe mais, de um proprietário que teve foragido porque tem 2.000 ações trabalhistas, que deu calote realmente em todo mundo. E isso não para aqui. Isso não para aqui. Tem perseguição escancarada, que vai vir no segundo momento. Eu não tenho dúvida nenhuma, sinceramente, lógico, senhores e senhoras, eu acho que isso tem que ser investigado. Tem que ser investigado. É grave. Né? E eu trago aqui com muita tranquilidade, como lhe disse, deputado, muita tranquilidade. Se tiver que fazer a cariação com qualquer um deles, faço, com a mesma serenidade que estou fazendo agora. Não vai ser a mesma de nenhum deles. Não vai. Porque eles têm culpa no cartório. Nós não. Esse foi o contexto. Do início ao final, a denúncia na prefeitura, tá? E agora chegou no auge, aonde não podemos mais, não posso mais permitir que um empreendimento que está dando certo, que funciona, que é transparente, que é sério, que tem uma sede com placa na frente, normalmente as terceirizadas, infelizmente, não tem placa na frente, não se sabe aonde fica, tá? Não fazemos acordo com ninguém, nem com empresa, nem com agente público. Nem com empresa, nem com agente público. E talvez seja por isso que eu escutei aquela frase. Tu não dá dinheiro para ninguém? Não. Está aí, não tem almoço de graça. Não. Eu ouvi isso, que também não me sinto à vontade agora. Tá? Mas ouvi, e numa oportunidade onde seja mais... Eu cito, sem problema nenhum. Quem foi que me disse? Então, efetivamente, para encerrar, vereador, e não me alongar muito, tá, coloquei aqui o contexto todo de quem vivenciou isso e tem sofrido na pele por ter sido correto. Tá? Não sou o arauto da honestidade, não sou. Devo ter cometido alguma vez, nesses 62 anos, algum deslize, né, mas não prejudiquei ninguém, nunca. Nunca. Então, a verdade tem que vir à tona. Chega. Talvez eu seja
essa denúncia seja um grão de areia numa praia gigantesca. Mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Nós vamos fazer a nossa. França, só para deixar claro, nós tratamos como suposto, mas nós demos crédito para o que escutamos. Demos muito crédito e achamos que tinha tanto fundamento que a nossa obrigação como políticos, nossa obrigação como cidadãos, era trazer ao público. E trazendo ao público, isso é importante que se diga, é a melhor forma, inclusive, de preservar as pessoas que têm uma atitude como a sua, de denunciar um esquema envolvendo agentes públicos. Isso é muito importante, porque a publicidade, nesse caso, sempre é a melhor proteção. Então, nós achamos que tinha coerência, vimos que as relações políticas batiam entre as pessoas que eram citadas e, portanto, queremos sim que haja investigação, queremos que o empresário França possa falar numa comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara dos Vereadores. Nós não temos dúvida nenhuma que esse assunto também é um assunto do Ministério Público, então imagino que a Luciana Genro, enfim, o Jurandir como presidente do PSOL, nós mesmos como vereadores, queremos que o Ministério Público aborde esse assunto e creio que é um assunto muito, muito relevante, muito importante, porque justamente o que a Luciana dizia, ou seja, não é não aparece para nós como algo raro, como uma novidade, aparece como uma demonstração de algo que fica sempre pairando no ar, essa suspeita dessas relações promíscuas de corrupção entre terceirizadas e agentes públicos. Eu queria, antes de passar e dizer que os órgãos de imprensa que estão aqui têm muito peso para repercutir esse assunto. Então, eu queria agradecer tremendamente, porque nós sabemos que, a partir de órgãos independentes, nós conseguimos pautar, muitas vezes, a política nacional aqui em Porto Alegre, com o trabalho de vocês. Pedro Ruas. É uma perguntinha. Eu acho que o Robani e a Luciana foram muito claros. E o senhor também. Não sei se o senhor já pode responder, mas o senhor já foi ameaçado nesse período, de 21 para cá? Não houve nenhuma ameaça à minha integridade ou coisa parecida. Mas há uma perseguição à empresa, porque à frente da empresa estou eu e está a minha esposa. A empresa nova, Benetton. Isso. À frente dessa empresa, eu estou, não escondo. Assim, eu não me escondo tanto que eu estou aqui. Né? Não tem. À frente da empresa estamos nós. Né? E o nosso jurídico, nosso departamento jurídico, tem sido incansável, porque eles não param. Né? Eles não param. Eu até, quando ligo para o Giovan, ele diz assim, qual é a nova? Né? Qual é a nova? Porque sempre tem alguma coisa, alguma perseguição, alguma coisa. E lá vem, e é punição, e é impedimento ele está, e é isso, e aquilo, e a gente derruba, e ação na justiça, e vamos. E isso não tem ocorrido com órgãos federais, por exemplo. Nós temos contratos no Rio de Janeiro, nós temos contratos em Santa Catarina, nós temos contratos em órgãos federais aqui no Rio Grande do Sul, e não acontece nada disso. Tá bem, lhe agradeço. Obrigado. Boa tarde, eu sou a vereadora Biga. Então, logo eu recebi o convite do vereador Robaina, que se tratava desta denúncia. Né? A princípio, eu pensei que fosse só do PSOL, viu, Robaina? Mas, como identifiquei esse debate da terceirização, eu acabei chegando atrasada, mas vim, porque o tema, eu estou muito envolvida com ele. Logo que chego aqui na Câmara, eu criei uma frente parlamentar em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores terceirizados, exatamente por conta disso que a deputada Luciana nos traz, que é sempre uma preocupação para nós. Eu só queria, antes de terminar minha fala, fazer 2 perguntas para eu me situar. A MG Serviços, ela é uma empresa de obras de vias públicas? Essa é uma. Segundo, a mesma MG, ela tem a ver com o grupo Job? Não, vou lhe responder as 2. A MG é uma empresa era uma Sim. empresa de terceirização de mão de obra. Isso, Tá? Então, não tinha obras públicas envolvidas, certo? Né? Ela podia até fazer varrição
da cidade, capina, como fez a capina de Porto Alegre, né, lá em 2017, mas é uma empresa de cessão de mão de obra continuada. Ponto. Perfeito. Isso é uma realidade. A outra realidade não tem nada a ver com o Grupo Job. Tá. O Grupo Job é uma outra situação que ainda está em andamento, já é público, houve prisões, etc, Isso. etc. Porque eu me recordava de uma MG, a MG Serviços, né, que atendeu no grupo GHC e no Cristo, né? É a mesma. Isso, né? Então, não tem nada a ver nesse caso aqui. Perfeito. Só queria dizer que, quando eu chego, então, nesse debate da nossa frente parlamentar aqui, que os vereadores todos participam nas frentes parlamentares, né? O que nos chama mais a atenção é o que se chama hoje do chamado dump social. E que o dump social nada mais é do que a concorrência desleal. É disso que nós estamos tratando, certo? Isso é o dump social. A concorrência desleal que aceita no edital um lucro de R$1, né? E depois não pagam os funcionários, ou por fora tem esta situação suposta de propinas. E a gente sempre tem um cuidado aqui de falar em suposta, né? Nós estamos saindo de uma CPI da educação que, infelizmente, evidenciou o superfaturamento, evidenciou também que tinha problemas, mas evidências. A gente teve grandes dificuldades e grandes boicotes para conseguir chegar a provas verdadeiras, né? Mas eu quero dizer que, vereador Robaina, vereador Ruas, deputada Luciana, eu sou uma parceira, porque nós estamos enfrentando esse debate das terceirizações desde lá de trás, e hoje é uma realidade. Hoje é uma realidade, tanto no serviço público como no setor privado. E nós brigávamos que, sim, terceirização no meio, no trabalho, mas não nos fins. E avançou para isso também. Mas a evidência pior é exatamente usar das terceirizações, parcerizações, enfim, exatamente para ter essa condição mais facilitada de propinas, de situações em que os trabalhadores são sempre os que mais perdem, né? As dificuldades. Eu entrei aqui na Câmara, não foi aprovado ainda, mas eu entrei também com um projeto sobre a conta vinculada. Está avançando, acho que vai ser aprovado, acho que essa é uma outra medida. Tem a ver com esse debate, França, que você traz aqui hoje? Tem. Deixa eu só Tem passar tudo a ver. Então, só para situar de que a gente tem familiaridade com o tema e gostaria, então, Robaina, de estar junto nessa. Só para passar para o Sul 21 e o Matinal, se vocês querem fazer perguntas. Falar mais, desculpa, pedir para ele falar mais sobre a hipótese que o senhor tem sobre que explicaria o fato de que a denúncia feita formalmente ao secretário municipal não foi adiante. Na realidade, eu fiz o encaminhamento, fui ouvido formalmente, né? Tem um número de processo, existe um processo SEI, tá? E tem um número esse processo, tá? Existe um número, esse processo existe, né? E eu não sei que caminho tomou, porque nunca mais fui informado de nada, né? Eu achei que algum dia iam me dizer, olha, vem aqui, vamos ver, tá, preciso disso, preciso daquilo para esclarecer tal coisa, mas não, me parece que não, né? Então, assim, tem algumas coisas ainda que vão ter desdobramentos nesse sentido e que vocês certamente vão tomar conhecimento. Eu não vou deixar mais nada, né, sem trazer a público essa situação. Só para complementar. Nós temos o número do protocolo, só para avisar vocês. Depois eu passo o protocolo. E aí a imprensa pode ter acesso. Só para colocar a situação, aproveitando e ainda pegando a deixa da vereadora, não tem como empresas montarem cartel sozinhas, fazerem o que fazem sozinhas, se não tiver o apoio do agente público de dentro do sistema. Não tem como. Isso é uma experiência de mais de 30 anos. Não tem como. Tudo que eu vi até agora, que eu li, que eu vi, tem a participação de alguém do sistema. O sistema brasileiro, e essas inovações que a deputada e a vereadora estão fazendo, é importante porque o sistema brasileiro ele permite, nos municípios, então, né, porque acho que estão longe dos olhos, longe das luzes, e vamos lá.
Né? Então, assim, a Benetton não tem nenhum contrato com Porto Alegre. Se os senhores forem olhar, nós não temos registro em participação de nenhum processo licitatório em Porto Alegre. Por quê? Porque tem esse tipo de problema. Porque não paga. Né? Então, não pode. O processo licitatório tem que ser transparente. E o que a senhora diz é muito verdade. Não pode simplesmente acatar. Nós escolhemos as estações que nós participamos. Se é interessante, se não é interessante. E se a nossa margem é estabelecida previamente e entramos, e se chegou naquela margem e tem preço a menor, parabéns, continue, nós estamos fora. Não é assim que funciona. Então, a situação é essa. Acho que te respondi. Só para anunciar, o pessoal da 24, Poa 24 horas. Não vi que tu estava aqui? Escondido. Dom Diego, Isso aí. Pode falar. Uma pergunta, então, tu falaste um pouco rápido sobre o Marcos. Qual é a situação dele agora com a empresa parada e como ele está lidando, então, com esse processo? Eu defino o Marcos Aurélio Garcia como não um empresário, meio forte, tá? Mas tem que usar, mas um escroque que está no mercado, que pisa na cabeça de todo mundo, no pescoço, não quer saber. Né? A origem dele, ele era vendedor de uma loja. Ótimo, nada contra vendedores, pelo contrário. Né? Acho que tudo é venda. Mas ele era vendedor de uma loja de material de construção, teve a oportunidade, adquiriu uma empresa chamada Zeladora Universal, lá em São Leopoldo, né? Conseguiu chegar num estágio, conseguiu contratos, né, na iniciativa privada, com imobiliárias, basicamente. Tá? Evoluiu para uma outra empresa, chamada Bestwork, né, e aí, por fim, com a MG. E me chama, né, eu não conhecia ele, me chamou em 2016, eu sei que o mercado conhece muito a área de licitações, contratos, coisa e tal, eu não tenho nada nesse sentido, tenho uma empresa que pode fazer isso. E eu fiz um projeto, apresentei a ele. Né? Eu saí da MG sem um centavo no bolso. Foram 5 anos e meio de trabalho, né, e eu não recebi um centavo. Um centavo. Eu saí de lá e comecei sozinho, de novo. Né? Eu e a minha mulher. Porque, efetivamente, ele tanto fez, né, foi tanto arroubo, foi tanta loucura. Ele chegou a comprar uma casa na praia de 12 milhões de reais. Você tem noção do que é isso? Casa na praia de 12 milhões de reais. Com lancha, com jet ski, com Pontiac, na garagem, no condomínio Velas da Marina, um dos mais tops de Canoas, de Capão da Canoa, desculpa. Tá? 2 BMW, uma X7 Crystal, de 1.200.000, uma cobertura em São Leopoldo, avaliada em 10 milhões, um dos prédios mais top no Golden, 16 andares e 16 moradores. Tá? E só botando os pés pelas mãos. Não pagou ninguém, né? Depois de ter 4.500 funcionários, um contrato só, vereador, no Senado Federal de 867 funcionários, com a fatura de R$ 4.250.000 por mês. Um contrato dentro do Senado Federal. Chegou aos absurdos. Né? O que aconteceu com ele? Fugiu. Tá? Coloca em processos hoje que teve uma tragédia familiar, perdeu a família. Esse é o empresário. Né? Se diz empresário. Deixou 2.000 ações trabalhistas rodando, em princípio, 2.000 famílias que não receberam. Né? Então, esse é o resumo dele hoje. Isso não é porque ele não me pagou, não. É por tudo que ele fez. Porque o que ele não me pagou já passou, eu não tenho mais problema com isso. Superei. Obrigado, França. Alguma pergunta a mais? Senhor França, desculpa, eu cheguei atrasado, mas, enfim, eu vi que teve repasse de até 400 mil reais, certo? Esses repasses, além de depósito bancário, teve algum em espécie? E para quem foi em espécie que foi entregue esse dinheiro?
a maioria não, todos, praticamente todos, os únicos depósitos que aconteciam é que, assim, o Fabrício intermediava a situação, certo? Ele era um intermediário, né? Ninguém falava, o Marcos não falava com o Alexandre, era com o Fabrício. Então, o Fabrício tinha 10% do valor da fatura. E o valor da fatura era 5% do valor, 10% da propina, e a propina era 5% do valor da fatura. Então, a fatura era 1 milhão e alguma coisa, sempre dava 60, 59, né? E 10% era do Fabrício. Então, do Fabrício, várias vezes, eu consegui este, que foi mostrado hoje, esse depósito. Né? Tinha outros. Mas teve em espécie? Sempre. E foi entregue para quem? Sempre para o Fabrício. Fabrício. Para o Fabrício. Quem sacava era o Marcos, lógico. Certo. Alguma pergunta a mais? O senhor poderia falar mais sobre a relação do Marco Aurélio com os Tavares, pai e filho? O senhor falou algum momento disso, que eles ficaram próximos, e também da relação dele com a política em geral. Não, assim, o Marcos não tem, o Marcos nunca teve, que eu soubesse, nesses 5 anos e meio que eu estive lá, a relação com política ou coisa parecida. Ele não tem esse viés, ele não tem esse digamos assim, essa condição. Tá? Ele fala muito mal, se expressa muito mal, então ele não tem essa condição. Né? Mas o que eu disse com relação ao Fabrício é que foi muito rápido a amizade entre os dois, porque eles não se conheciam, assim como eu não conhecia o Fabrício. Né? Ele nunca falou com o Valnei, que eu saiba, tá? Mas com o Fabrício, sim. O Fabrício era seguido. Né? Às vezes ligava, estou aqui, não, estou saindo com o Fabrício aqui, depois eu passo aí na empresa, coisa e tal. Mais ou menos isso. Só para esclarecer também, nós vamos disponibilizar para vocês, para os jornalistas, tanto os áudios quanto as relações que nós conhecemos, políticas que existem entre os personagens citados. Né? Os Tavares, o pai e o filho, Alexandre Garcia, a substituta do Alexandre Garcia na direção lá da SANEP, o tempo que o Alexandre Garcia ficou no DEMAI, ou seja, tudo isso vai estar disponibilizado para vocês, então vocês têm essa possibilidade aí de usar o material que nós vamos passar. Tá bem? Podemos fechar por aqui? Queremos 24 horas, POA 24 horas. O senhor disse que fez uma denúncia na Secretaria de Transparência, que é a tal secretária Gustavo Ferenci, certo? Não lembro o nome, sinceramente. Então, o senhor fez a denúncia como? Eu juntei os documentos. Eu que lhe agradeço, vereadora. Muito obrigado. Eu juntei... Desculpa, é Diego, né? Diego, isso. Diego. Eu praticamente produzi as provas que eu instigava ele a falar, e como era áudio, estava gravado. Tá? Eu tirei isso antes de devolver o telefone era da empresa. Quando eu saí, eu tive que devolver, não era meu. Né? Mas eu tirei todas essas provas, né, desses áudios e mensagens, juntei os documentos que eu tinha, tem falsificação de documento na história, tem uma série de situações para poder receber a fatura. Tá? E isso foi feito pelo financeiro, tá? E eu juntei tudo isso e fiz 4 contatos com a Secretaria da Transparência. No último contato, eles não queriam me passar com o secretário. No último contato, eu fui obrigado a dizer, olha, o assunto é grave, eu tenho provas, né, envolve agente público e tem corrupção. Aí me receberam. Depois de fazer digamos assim, um resumo para o secretário e mais uma outra pessoa que estava lá, eles me convocaram a seguir, já com esse processo aberto, um processo administrativo, aonde eu fiz o depoimento, foi gravado em vídeo e entreguei todas as provas, né, documentos e um pendrive. Foi assim que foi a denúncia. Para a Procuradoria da Prefeitura também, né? Foi para a Corregedoria. Corregedoria. Vereador, qual a posição do senhor? Eu disse aqui, Diego, nós queremos que tenha uma comissão parlamentar de inquérito. Uma CPI? Uma CPI, porque, como vocês devem ter percebido, tem outros elementos. Nós trouxemos aqui o que nós apuramos, não, para já dar consistência para que a gente pudesse apresentar ao público, e o empresário França contou com os detalhes de quem presenciou. É uma prova testemunhal, nós estamos falando aqui de uma prova testemunhal, que não é, às vezes, suficiente, mas que tem um peso em si mesmo, quando se tem prova testemunhal. Essas provas testemunhais ainda estão agregadas áudios,
Não sei se chegaste a ouvir os áudios. E tem outros documentos que o próprio empresário França cita, entre eles fraude de documentos, fraudes feitas pela empresa e aceitas pela prefeitura, no caso, né? Então, são elementos suficientes para que se tenha uma CPI. É isso que nós vamos tratar, porque compete ao Legislativo fazer a sua investigação. Ou seja, eu não sou policial, não trabalho na área do Ministério Público, sou vereador, recebo uma denúncia com esse teor, assim como a Luciana Genro, envolve o DEMAI, portanto, envolve um órgão público municipal. Não é possível que os vereadores e vereadoras de Porto Alegre não averiguem, não investiguem o que está ocorrendo no DEMAI, né, que é uma empresa fundamental. Então, é esse o nosso foco. Os contratos do DEMAI, com o MG, mas não só com o MG, o conjunto de contratos do DEMAI, para ver se teve propinas ou não, né? Porque, por isso, nós tratamos o caso como um caso suspeito, mas é uma suspeita tão forte que exige a investigação. E a Câmara tem que cumprir seu dever. Eu já fiz outros pedidos, alguns não fui bem sucedido, mas nós tivemos agora a CPI da educação. Eu acho que nós estamos com elementos mais fortes do que os elementos que abriram a Comissão Parlamentar de Inquérito da Educação esse ano. Os indícios são muito mais fortes. Nós temos provas. Na CPI da Educação, Diego, e o pessoal os jornalistas e o pessoal que está assistindo, nós não tivemos nenhuma prova testemunhal. Nenhuma prova testemunhal. Teve documentos suficientes para demonstrar o que estava sendo denunciado do nosso ponto de vista. Mas prova testemunhal tem uma força enorme, né? E nós estamos aqui com um empresário que quer falar, que quer ser escutado, que foi na prefeitura. Então, realmente, o tema exige uma comissão parlamentar de inquérito e é isso que nós vamos começar a defender desde já. Vou fazer um requerimento para pedir uma CPI sobre o assunto. Esse é o encaminhamento que nós vamos ter. Última, esse contrato da MG com o DEMAI, ele tratava de quais serviços? Eu anotei os da Secretaria de Saúde somente. Da rede fluvial, mas aí o próprio empresário. Na realidade, o contrato tratava de manutenção preventiva e corretiva do esgoto pluvial de Porto Alegre. Esse era o objeto do contrato. Mais de 1 milhão. Quanto que era o mensal? 1,2 milhão, aproximadamente. Tinha 220 funcionários, 7 retroescavadeiras, 10 caçambas. Era um maquinário muito complexo, né? Atendia as 4 zonais do DEMAI, né? E a empresa esteve por 2 vezes, 2 oportunidades nesse contrato. A primeira foi um contrato emergencial, tá? Que ainda foi no antigo DEP, que era DEP, foi extinto e era ligado à Secretaria de Serviços Urbanos. Tá? E lá a empresa, eu sei, porque era eu que estava à frente do contrato, né, executando, né, ficou por 90 dias sem receber. 90 dias. Né, e a empresa rescindiu o contrato unilateralmente, com base na legislação, porque passou dos 90 dias sem receber. E a empresa, nessa época... Isso foi 2017. 2017. A rescisão? Unilateral. Acho que foi 2019. 2019? O início foi 2017, igual. É isso? Foram 3 meses. Foram 3 meses. Aí a administração era o Ramiro Rosário, nesse caso. O Ramiro Rosário, vereador, era o secretário. E o empresário não tem nenhuma alegação contrária ao ex-secretário Ramiro Rosário, que é atual vereador? Pelo contrário. Sempre tratou com transparência, com seriedade, nunca houve nada, um deslize sequer. Pelo contrário. Esse testemunho importante, porque cita diretamente um vereador aqui da Câmara. Podemos encerrar por aqui, pessoal? É isso? Queria agradecer ao Sul 21, ao Matinal, ao POA 24 Horas, a todos os presentes, aos advogados, ao senhor França, a Luciana Genro e a todos que estão aqui. Obrigado a todos. Até a próxima. Sigamos.